Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Votar. Estou aqui eu e o Silvião. Tudo bom, Silvião? Tudo bem, E tranquilo. quem que a gente trouxe hoje? Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o amigo, o Pézaro, que a gente tem uma caminhada, Floriano Pézaro, a gente tem uma caminhada política de longo tempo e a gente lembrou do teu nome, fez o convite, então agradecer você disponibilizar o seu tempo, estar aqui conosco. Seja bem-vindo. E para iniciar, faço uma apresentação sua bem rápida, Floriano. Fala um pouquinho para o nosso público. Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. Obrigado pela nossa participação aqui também. Eu acabei de chegar de Brasília, pousou agora o avião, vim direto para São Paulo. Até peguei um trânsito razoável nesse momento, porque eu acho que é a hora mais próxima do almoço, o trânsito estava melhor. Mas eu fiz questão de vir, Silvio, porque eu acho que é importante a gente falar sobre os temas atuais, né, especialmente de política no ano eleitoral. Sempre na nossa esperança, velha esperança de que as pessoas votem e votem bem, né? Não basta votar, é preciso conhecer os candidatos, é preciso votar bem. E votar bem é difícil, porque muitos candidatos são mentirosos, né? Então é fácil enganar o povo, né? Em que pese Mário Covas dizia que não existe governo ruim para povo organizado e que o povo não se engana, então ele sabe tudo, né? Mas ele sabe, eu digo, complementando o Covas, ele sabe ex post, ou seja, depois que o sujeito já fez todas as bobagens, aí a pessoa fala, esse eu não voto mais, isso já é tarde, né? Mas eu entrei no PSDB em 88, né? 1988, século passado, aí conheci o Silvio, e a gente vem fazendo tivemos uma militância grande lá no partido. Eu digo lá porque eu não estou mais lá. Agora eu estou no PSB, Partido Socialista Brasileiro, acompanhando o ex-governador Geraldo Alckmin, né, atual vice-presidente da República. E foi uma trajetória, eu digo, de muito sucesso, assim, de muita realização. Mais do que sucesso, realização, porque eu entrei no PSDB jovem, né, nos Tucaninhos, depois na juventude do partido, sempre tive uma militância orgânica. O que é a militância orgânica? É aquela militância que você faz dentro do partido com a militância e com os partidários, né? Os dirigentes partidários. Eu sempre fui um militante de base mesmo. Comecei lá embaixo e militava com a juventude no Instituto Teotônio Vilela, um pouco mais na área de formação, porque eu sou sociólogo de formação, né? Então tinha muita ligação com o grupo do Fernando Henrique Cardoso, né? O meu primeiro grupo político dentro do partido foi o grupo do Fernando Henrique Cardoso. Depois militei muito com a turma do Serra, Zé Serra, que foi um grande deputado, um grande senador, um prefeito incrível, um governador, enfim, um político extraordinário. E aí acabei militando também na esfera do Alckmin, né? Então eu consegui militar em vários grupos políticos do PSDB, porque cada um era um grupo político. Acho que por conta de justamente ter sido um militante de base orgânico do partido, né? E o partido me deu, e eu sou muito grato ao PSDB, e reconheço, porque o partido me deu 3 mandatos. Né? Outro dia alguém falou assim, não foi você que conquistou? Eu falei, lógico que não. A quantidade de votos que eu tive não era suficiente para me eleger. Quem me deu o mandato foi o meu partido, na época, o PSDB. 2 mandatos de vereador e 1 mandato de deputado federal, não é pouco. Né? O Silvio, que milita há muitos anos nisso, sabe que não é pouco. Então, principalmente federal, que é grande, né? Principalmente federal. Mas vamos falar do momento atual aqui, que é eleição para prefeito e vereador. Vereador em São Paulo, como diz o Alckmin, é senador. Então, assim, não é... Eu não sei o que é mais difícil, se é ser deputado federal ou se é ser vereador em São Paulo, porque vereador em São Paulo é pauleira, né? Tem um em cada esquina, candidato, né? Todo mundo tem um candidato perto. É uma eleição dificílima. Eu acho que é a eleição mais difícil do Brasil, para vereador em São Paulo. É a mais difícil do Brasil. E eu passei por 2 provações, né? Eu disputei 4 mandatos e ganhei 3, né? Perdi o último, numa onda bolsonarista que de alguma forma levou grande parte dos meus eleitores, que eram eleitores de centro. Eu tinha eleitores na centro-esquerda e na centro-direita. Os da centro-direita foram embora. Né? Então eu fiquei meio a pé. Mas essa é a minha trajetória, Silvio. Eu sou cientista social de formação, sociólogo. Aí trabalhei como secretário municipal de desenvolvimento social do governo Serra Kassab, depois secretário de desenvolvimento estadual do governo Alckmin, fui secretário executivo da Casa Civil do primeiro governo Alckmin com Arnaldo Madeira, onde eu realmente conheci todo o governo. E antes disso tudo, eu havia trabalhado com o presidente Fernando Henrique,
na Casa Civil da Presidência da República. Aos 26 anos fui para lá. Trabalhei junto com o presidente e depois com o ministro Paulo Renato da Educação, onde eu criei o FIES, o Financiamento Estudantil, que está aí até hoje, certo. financiando milhares de estudantes nas universidades particulares, e o Bolsa Escola Federal, que é a semente do Bolsa Família, né? Então, eu fui o secretário nacional do Bolsa Escola e nós trabalhamos muito juntos. Aliás, hoje aqui no estúdio está o Felipe Sigolo também, que também trabalhou com o ministro Paulo Renato, também trabalhou comigo. E hoje, Silvio, só para você saber, o Felipe, o nosso Filipinho, é um dos candidatos, é o nosso candidato ao Conselho Nacional de Educação, pela educação básica. É cargo eletivo? Não é eletivo, mas é escolhido pelas universidades, indicado pelas universidades e eleito e aí escolhido pelo presidente da República. Mas numa lista, acho que tríplice ou sextupla, enfim, não sei. Vou convidar o Filipinho para sentar aqui do lado do Vê se a gente vai ter um microfone agora aqui. Não, fica complicado. A gente troca, não sei sentar aqui assim, só para ver a cara dele, né? É. Fiz até implante, olha lá, tá vendo? Filipinho, conheci ele cabeludo, olha como é que olha o que a política faz com a gente. Então, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Essa debandada da bancada do PSDB de vereadores mostra o que para a sociedade? Por que 13, né, Felipe? 13 vereadores, não sobrou ninguém, Floriano. E nós temos um partido bem consolidado, não é verdade? Um partido que tinha uma proposta para a sociedade que me encantava. Depois, sei lá, pega o poder, parece que o pessoal escorrega, cada um quer fazer a sua luta. E hoje eu fico triste quando você vai na Câmara Municipal e não vê um vereador do PSDB. É inacreditável. Não tem nenhum. Inacreditável. O PSDB acabou para você? Ou está em Não, fase de extinção? Não, para mim... Mas como cidadão, estou te perguntando. Para você sim, Pra porque mim você já está no PSB, né? É isso? Mas com tristeza. Eu também. Foi uma Tristeza. saída difícil. É lógico, a gente construiu esse partido. Exatamente. Construímos tijolo por tijolo. Eu conheço todo mundo do PSDB. Eu conheço todo mundo. Né? Eu sei o que cada um fez no verão passado. Entendeu? Isso é um bom filme. Um bom filme. Entendeu? E assim, sempre militei com muita coerência, né, na social-democracia, acreditando na social-democracia. Nunca militei por dinheiro, nunca tive um mandato por dinheiro. E de repente parece que a política virou isso: dinheiro, negócio, entendeu? Quem dá mais emenda e é um ciclo que se retroalimenta, né? Então eu tô com o prefeito, porque o prefeito me dá 10 milhões de emenda, aí eu tenho um cashbackzinho aqui, um cashbackzinho ali, entendeu? O cashback é o dinheirinho de volta da emenda, né? E aí fica essa coisa e a pessoa perde a direção, né? A nossa bancada de vereador, eu fui líder da bancada há muitos anos. Eu fui o líder mais longevo da história do PSDB, fiquei 6 anos líder da bancada do PSDB. No governo Kassab, né, no segundo governo Kassab, e nos 2 primeiros anos do governo Haddad. E no governo Haddad eu fui o líder da oposição, fui um líder muito duro. Aliás, tão duro que me deu o mandato de deputado federal em 14, né, entre 14 e 18. Mas a bancada, ela sempre foi uma bancada difícil. Né? Ela nunca foi uma bancada muito ideológica. Agora, sabe o que tinha, que não tem mais? Tinha líder. Porque o Serra pegava o telefone, ligava para os caras, né? E dava uma espinafrada, como dizia o Serra, né? E comandava. O Fernando Henrique fazia a mesma coisa na bancada federal, com o Aécio. Teve uma época que o Aécio queria ser o presidente, tinha um acordo com o Michel Temer, com o Luiz Eduardo Magalhães, enfim. Em São Paulo, o Alckmin, né? O Covas. Sim. Pô, esses caras lideravam. Você pegava o telefone, ligava, você não vai mudar de partido. Não, mas governador. Mas sabe o que é você receber uma ligação do governador, né, ou do seu líder máximo? Como aconteceu comigo, quando eu tive que sair do mandato de federal para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Acontece isso. Eu estava na África, numa viagem de férias, pós-eleitoral, eu tinha ganhado a eleição, fui descansar, fui para Namíbia, fui para a África do Sul, Felipe acompanhou. De repente liga, quando eu volto para a cidade, porque eu estava no deserto, né, do Kalahari, nos parques lá da Tocha, quando eu volto para a cidade, que era Windhoek, capital da Namíbia, tinham 10 ligações do Palácio Bandeirantes. Aí eu retornei. No que eu retornei, a secretária o governador quer falar com você. Aí peguei o telefone e falei: pois não, governador, eu preciso que você assuma a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Eu tinha acabado de ser Acabado de eleito ganhar. deputado federal. Por que que ele precisava? Porque o meu primeiro suplente, Silvio, sabe quem era? Roberto Freire, do PPS, na época, e hoje Cidadania. E era partido coligado. E para o Roberto assumir a cadeira de federal, eu tinha que abrir mão da cadeira Eu federal. estou entendendo você como um sacrifício, porque, velho, recém-eleito, deputado federal, certo? Se licencia, assume um suplente que pode ser que tenha assim, uma coligação com o PSDB. Era provavelmente coligação, devia ter, né? E aí, em detrimento da sua carreira política, em detrimento dela, você para atender um chamado do governador, colaborar com a gestão do governador, assumiu esse cargo. Eu me lembro até que na época eu estava no PSDB, quando você ainda estava de secretário lá. E hoje, como é que você enxerga São Paulo? Vai ser Boulos e Ricardo? Como é que você enxerga? Porque, rapaz, desculpa, a vinda do Datena para o PSDB, qual a tua percepção? Não, Você acha que ela agrega? Isso agrega? Isso é o desespero, né? É o grande finale, né? Porque, veja, o que eu enxergo? O PSDB teve uma inflexão. Quando o Serra foi ficando mais velho, né? Menos força política, menos disposição pessoal, física. Fernando Henrique também. Então, quem assume, digamos assim, a gerência do partido, né? A gestão do partido como um todo, é o Alckmin. E ali eu acho que a gente teve O Alckmin errou indicando eu acho que a gente teve um momento de inflexão. Eu digo inflexão assim, em vez de avançar, nós retroagimos. Porque é o seguinte, o candidato natural do PSDB naquele momento era o André Matarazzo. Perfeito. Né? Eu nunca tive dúvida disso. E apareceu uma figura externa do mundo político, externa de tudo ali, né? Quer dizer, de todas as articulações, que foi o João Dória. E o João Dória vem com uma cabeça de empresário para o mundo político. E aí eu quero já avisar todos que estão nos escutando, cabeça de empresário é cabeça de empresário, é lucro, é economia de recursos para poder ter mais lucro e tal. Cabeça de administrador público é outra, não tem nada a ver. A administração pública não é para dar lucro, a administração pública é para fazer as coisas com qualidade, com o menor valor possível. São coisas diferentes, né? É mais fácil um político se dar bem, né, no bom sentido, numa empresa privada do que um empresário de empresa privada se dar bem na política. Isso está provado. Pode citar um monte, desde o Antônio Hermílio de Moraes, tem um monte de exemplos que não deram certo, né, e não vão dar certo. Porque empresário é empresário, político é político. Né? Para isso a gente tem muito claro. E o bom político, ele tem mais facilidade. Porque o que acontece, Silvio? Eu gosto sempre de lembrar, depois a gente volta aí na pergunta. Tranquilo, mas fica à vontade. Eu gosto sempre de lembrar, na área pública você pode fazer tudo aquilo, na área privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Então a cabeça do empresário é essa, se a lei não diz não, eu posso fazer. Na área pública você só pode fazer o que a lei te autoriza. Então isso faz com que o governante ele seja obrigado a pactuar com o parlamento. Né? Não tem jeito, tem que discutir com os vereadores, tem que discutir com os deputados estaduais, federais e senadores. Então, isso molda a cabeça do gestor público e do político de uma forma muito mais sofisticada do que o empresário. Né? Então, voltando, eu acho que ali era o momento do André, né? Era o momento do partido, era o momento do André. Talvez, não posso julgá-lo, mas talvez o Alckmin na época teve algum tipo de receio em relação ao Serra, porque o André era muito ligado ao Serra, né? E até para poder ter uma margem de negociação entre eles, que eram os dois principais líderes do partido, Serra e Alckmin, era necessário ter alguém, digamos, do lado do Alckmin, e esse alguém foi o João Dória. Né? Agora, até para poder negociar alguma saída, né, de pactuada entre os dois grandes líderes do PSDB. Ocorre que o Alckmin era governador, então a vontade dele foi maior, né, do ponto de vista da adesão, e acho até, Silvio, você conhece bem o André Matarazzo, eu também conheço, acho que o André saiu muito precocemente. Ele podia ter esperado um pouquinho mais, negociado um pouquinho mais, né, a vice, alguma coisa assim. A conversa que eu tive com o Alckmin e com o Serra na casa do Zé Gregório, que fez um jantar antes o Zé Gregório foi um grande ministro, também um grande articulador político do PSDB, era no sentido de o André poder assumir como vice do João Dória.
né? E hoje ele teria sido prefeito, eleito, sem eleito. dúvida. Etc. Então a história era essa. Mas ele saiu, foi para o partido do Kassab e tal, enfim. E ali eu acho, Silvio, que começa uma certa derrocada do PSDB. Ali tem um ponto de inflexão, o PSDB vai para a mão do João Dória. João Dória reúne lá um conjunto de assessores agregados que já não tinham mais o compromisso com a social-democracia, com o PSDB raiz, como fui eu, como foi o Silvio. Então eu acho que ali se perdeu, e o grande finale agora da Atena, que não tem nada a ver, obviamente, com a social-democracia, nem com o PSDB, não tem nada a ver com nada, nem sei se vai até o final, né? E a candidata social-democrata raiz mesmo, aquela que não é tucana, mas tem um pensamento social-democrata, né? Tem um pensamento de um Estado mais eficiente, que atenda mais as pessoas, que tenha mais cuidado com gente, aquela ideia de cuidar de gente, é a Tabata Amaral, né? Ela é a grande candidata dessa eleição, a mais preparada e a melhor. E quase todo mundo sabe disso. Em que pese tem um grupo lá com o prefeito, porque é o prefeito, porque tem a máquina da prefeitura, porque tem a galera lá que trabalha e tal, e a máquina da esquerda que não quer vir para o campo social-democrata, e está lá com o Boulos, né? Mas eu acho que se perguntar para o Boulos, perguntar para o Ricardo quem seria o melhor prefeito de São Paulo, todo mundo ia dizer que era Tabata. Mas é isso, tem essa divisão aí. Eu vou até te fazer um pedido aqui. Se me permite, se ela quiser comparecer aqui, Sim, Tabata, claro. será um prazer. Ué, Você vamos marcar. acompanha com ela, Vamos marcar. dá uma alô, ela vem aqui, e tem que ser antes do dia 30, né? Sim. E depois ela não Sim, pode. Sim. A gente até se dispõe aqui, dar uma apertada na agenda. Ela é pré-candidata, né? Então Então, ela, não como tem problema. pré-candidata, ela podia aproveitar e falar um pouquinho aqui para o pessoal do É. Ipiranga. Eu acho interessante. Agora, fugindo um pouquinho do campo político, que já deu umas explicações aí que eu acho que é por aí mesmo. A coisa vai andar por aí. E você me pôs a pensar que hoje o Geraldo sente remorso do que fez, apoiando o Dória? Remorso não, não vou usar essa palavra, é muito forte. Mas, do ponto de vista político, ele faria novamente isso? Eu acho que não. Acho que não. Eu não sei se remorso é o nome, a palavra correta, né? Não, mas tira essa palavra, algum escuta. nível de arrependimento, seguramente. Aliás, ele não escondeu isso. Não é o Floriano que está falando, ele não escondeu isso. Tivemos uma reunião da Executiva Nacional naqueles anos, né? Não lembro exatamente qual foi o ano, em que ele e o João protagonizaram uma discussão muito dura na frente de toda a Executiva. Sendo o Geraldo um gentleman, né? O Geraldo é um dos homens mais fidalgos, mais corretos, mais honestos, mais íntegros que eu conheci em toda a minha vida política. Não conheci ninguém igual o Geraldo. Floriano, me explica uma coisa. E como é que você acha que a sociedade, você como sociólogo e eu como aprendiz, também formado na mesma área sua, com um mestrado diferente do seu? Os cabelos brancos. Tudo. Rapaz. De nada. Então, a pergunta vai, você acha que a sociedade consegue entender o que o Geraldo fez? De repente pegar o Geraldo num palanque Lula tal, como é que você acha que a sociedade vê isso? Uma pessoa que a sociedade enxergava ali uma postura coerente, de repente, para mim foi um susto. E para muitos eleitores, eu acho que isso aí não vai acabar influenciando o seu futuro político dele? Não, veja, você acha que a sociedade perdoa? Ali o Bolsonaro nos uniu, né? Quer dizer, em algum momento da história, e isso vai estar fartamente documentado, enfim, a própria história vai se contando, né? Em algum momento da história, o Bolsonaro pretendeu um golpe, né? Um golpe de Estado. Não foi bem sucedido nessa pretensão, aliás, mais de 2 vezes ele pretendeu, porque ele já havia tentado um ano antes. E os militares brasileiros, já ressabiados, né, não entraram, a grande maioria não entrou na onda. Então, ali a aliança com o PT, especialmente, e o Lula, né, era uma aliança estratégica que está no campo da social-democracia, porque a social-democracia ela é mais centro-esquerda do que centro-direita. Em que pese você tem gente também, estados, às vezes, por exemplo, a Suécia é uma social-democracia um pouco mais para a direita, dependendo do governo, porque são parlamentaristas, né? Mas é o melhor regime de governo que tem hoje no mundo. Está no Japão, está na Noruega, Finlândia, Dinamarca, os países mais desenvolvidos do mundo têm regimes sociais-democratas. Um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, em geral mais à esquerda, no sentido das lutas sociais, das conquistas sociais, não econômicos. Porque essa coisa de esquerda econômica, isso não existe mais. Comunismo, isso é tudo bobagem, balela.
Né? Aliás, é uma ignorância tremenda. Não existe mais o comunismo. Não existe. O que existe é um capitalismo mais ou menos social, um capitalismo mais ou menos democrático. Né? Agora a gente está vendo países endurecendo lá a democracia. O que o Geraldo fez, na Europa especialmente, o que o Geraldo fez foi aderir a uma tese, na minha opinião, absolutamente correta, de que era necessário naquele momento uma aliança do campo democrático. E o Silvio sabia o que é isso. Né? Uma aliança do campo democrático, ou seja, daqueles que defendem a democracia. E essa foi a aliança. Né? O Geraldo não foi para o PT. Mas o Geraldo virou petista. Não. O Geraldo é do PSB. E só está no PSB porque a política que foi feita dentro do PSDB o expeliu. Sob a liderança do João Dória, expeliu a gente do PSDB. Nós tivemos que sair do PSDB. Senão talvez tivesse hoje o PSDB e o PT no poder. Juntos. Entendeu? Olha como é que é a história. Agora, ele foi para o PSB, ele não foi para o PT. Né? O PT é o PT, o PSB é o PSB, o Lula é o Lula, o Geraldo é o Geraldo. Agora, o presidente eleito é o Lula, com o apoio do Geraldo. Se não fosse o Geraldo, especialmente em São Paulo, a eleição teria sido mais e talvez mais difícil e talvez até improvável. Porque nós ganhamos por pouco. Por pouco. Então, o fator Alckmin, ele foi um fator decisivo, na minha modesta opinião. Um favor decisivo para a eleição do Lula. E o presidente Lula sabe disso. E o presidente Lula confia no Geraldo. Tanto que o pôs numa área estratégica, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que pega tudo, toda a economia do país. Né? E é ali que nós estamos. É ali que eu também estou ajudando o presidente Alckmin. Né? E o Alckmin é um vice-presidente... Bom, o Cova já dizia isso, né? Absolutamente leal, correto, digno, íntegro. É muito fácil você ter um vice-presidente que é um sujeito como o Alckmin, né? Dizem que é o sonho de consumo para todo o líder, todo governante era ter um vice como o Alckmin. E é isso, e ele tá no jogo, né? Voltou para o jogo político, né? E voltou por cima, né, Silvio? Não é nada. Você acha que a sociedade vai compreender esse ato? Mais da metade já compreendeu, tanto que votou. Votou. Agora você fala, mas... Tem um pouco de dúvida. Nós perdemos o eleitorado de centro-direita. Isso. Perdemos. Que estava no PSDB e foi pro bolsonarismo. Tá no Novo, tá no Mamãe Falei, tá no... Como é que chama? No União, né? No União. Não, mas não era o Vem Pra Rua. Como chama o outro movimento? MBL? MBL. Entendeu? Tá nessas coisas. Agora, vamos combinar uma coisa, Silvio? Você que é um social-democrata de quatro costados, nunca foram nossos. Nunca foram nossos. Ô Silvio, em 2014, uma das minhas eleitoras, que fazia campanha para mim na rua, chamava Carla Zambelli. Você acha que alguma vez a Carla Zambelli foi social-democrata? Pelo amor de Deus. Essa direita estava toda incrustada dentro do PSDB. Nunca foram sociais-democratas. Estavam lá porque era o PSDB que fazia oposição ao PT. Então, por oposição, eu vou do lado de cá. Entendeu? Quando surge o bolsonarismo, essa turma toda se arranca e vai embora. Tanto que, quando foi a votação do Alckmin na eleição de 18, teve 4 milhões de votos. Você acha que o Geraldo ficando no PSDB, será que ele PSB. não... Eu sei que ele está no PSDB, mas se ele permanecesse no PSDB, será que ele não... Seu cabidal político, será que ele não conseguiria reunir esse partido, tomar frente? Ou o Dória deixou a coisa arrasada mesmo? Se não existe... Ou ele cansou de querer lutar e mostrar isso, falou, bom, já que não é por aqui, eu vou por ali. Eu sou da sua tese. Eu acho que se a gente tivesse ficado no PSDB... talvez a gente pudesse ter reconstruído a partir das bases históricas do partido e hoje ter uma aliança PT-PSDB governando o Brasil, que seria uma coisa muito positiva. A questão é que o Dória levou a condição dele de pré-candidato à presidência da República até o último momento, até o último dia. Aliás, saiu do Palácio Bandeirantes entregando para o Rodrigo Garcia. Né? Então ele renuncia ao governo do Estado de São Paulo, que ele estaria reeleito fácil, né? Ele renuncia para ser candidato a presidente. Então ele foi fechando todas as portas. Aí não tinha mais prazo legal, hábil, não tinha mais como fazer. Ou a gente tomava uma decisão, ou ia todo mundo pro buraco. Né? Porque o PSDB foi pro buraco. Sem dúvida. Então... E o Alckmin
tanto de vice do Lula, é um contrapeso para ele não assumir uma postura muito de esquerda ou não interfere? O quem de esquerda? O Lula. Para ele não puxar um Não, viés mais esquerdista aí dois ainda. comentários. Primeiro, o Lula não é exatamente uma esquerda, né? O Lula é um Sim. cara de centro-direita, centro-esquerda. Assim como é o Alckmin. Talvez o Lula, por conta do sindicalismo e tal, ele tem um diálogo com a esquerda e a extrema esquerda um pouco maior, profundo, né? Mais profundo e tal, do que o Alckmin, que é um cara mais de centro, né? E é mais social-democrata. Agora, se realmente se fizer uma análise sociológica mais profunda dos discursos, das atividades, do que foi feito, você vai ver que os dois são muito sociais, estão muito mais ligados à social-democracia do que qualquer outra coisa. Né? O Lula não é um cara de esquerda, é um cara que tem esse pensamento um pouco mais contemporâneo dos direitos humanos, né? Das liberdades, da democracia. Né? Mas isso que uniu os dois. Né? Eu não acho que eles sejam muito diferentes. Os partidos são. Os partidos são diferentes. As personalidades, não. Legal, Floriano. Agora eu vou entrar aqui. Por onde você anda hoje? Fala aí pro pessoal aí. O que você tá fazendo? Então, Silvio, aconteceu uma coisa comigo que foi extraordinária, né? Que bom. Nessa coisa na vida da gente que acontecem coisas que a gente não espera, né? Nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, eu tive que me reinventar, me redescobrir, né? Perdi a eleição em 18, fui de 114 mil votos para 50, e 50 mil votos é voto para Dedéu, mas não serve. Tem gente que é até eleito com isso e você... Pois é. Com menos, né? E você com 50 ficar fora, questão... Legislação eleitoral não é fácil. Mas veja, eu acabei continuando na política como analista político, então eu trabalhei para 2 organizações não governamentais, onde eu ganhei meu ganha-pão, porque eu brinco, eu sempre fui um político honesto, né? O que devia ser o óbvio, né? Mas não é óbvio. Definitivamente não é óbvio. Mas deveria ser. Então, quando acontece isso, você perde o mandato e perde o governo, não sei o quê, de repente você tem que falar, caramba, e agora, né? Procurar emprego, e foi o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro, então fui procurar emprego. Muita gente me ajudou, né? Graças a Deus, o fato de você ser uma pessoa querida, né? Pode não ter grandes amizades, mas você vê o caso com eu e o Silvio, né? A gente tem uma relação de amizade, somos 2 pessoas queridas. Nem temos grande proximidade, mas a gente se gosta, ponto. Né? Então, essas pessoas acabaram ajudando muito, né? Felipe ajudou também, Felipe estava numa posição boa política também, no Ministério da Educação, ajudou com a Marilena, ele era o secretário executivo da Marilena Castro, né? Então, o Felipe ajudou também, aí eu fui trabalhar na OAI, na Organização dos Estados Ibero-Americanos, trabalhei para a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é mais ligado ao Guilherme Leal, e fui consultor do Sebrae, dando consultoria para projetos novos e inovadores. Foi muito interessante, eu aprendi muito, ganhei meu dinheirinho, né, pro meu dia a dia. E quando veio essa história toda da aliança do Alckmin com o Lula, que começou com o Chalita e com o Haddad, a semente foi plantada pelos dois ali e germinou, eu percebi que o Alckmin estava sozinho, e o Silvio sabe que o Alckmin anda sozinho. Mas naquele momento ele estava mais sozinho, porque como ele não tinha poder, aí não sobra um do seu lado, não sobra ninguém. Quando você tem poder, tem toda uma turma em volta de você. Quando você perde poder, vai todo mundo embora. E todo mundo foi embora. A gente trata isso com certa naturalidade, a gente sabe, né? O cara não tem mais nada a oferecer. Só que eu mantive nos 4 anos com o Alckmin um encontro semanal na padaria Colmeia, lá na Jorge João Saad, no Morumbi, perto da casa dele, toda semana. Ou era sábado, ou era domingo, toda semana, o café. Era o café das lamentações. Entendeu? E a gente se lamentava, eu lamentava para ele, ele lamentava para mim, mas foi criando uma relação de carinho, de intimidade, tão gostosa, né? Fora do poder. É tão bom você ter amizade fora do poder também. E isso fez com que a gente tivesse como resultado, ele inicia a campanha do Lula, ele não tinha ninguém, a gente começa a dar uma força para ele, mas nada de especial também, porque eu não podia largar meu serviço. Eu tinha serviço, né? Sobreviver. Então eu fiz voluntariamente, né, a campanha do Alckmin Lula-Alckmin, voluntariamente,
Fui super feliz, assim, foi muito emocionante, porque realmente os comícios que o Lula faz são emocionantes, né? Pode gostar, pode não gostar, mas que são emocionantes, são. E aí depois, quando o Lula se elegeu, aí vem a surpresa da vida, né? O Lula convida o Alckmin para ser o coordenador da transição de governo, que é uma espécie de governo tampão, né? São 50 dias onde o coordenador tem lá os seus cargos de confiança para nomear as pessoas, os grupos de trabalho e tal. O Alckmin virou o coordenador. O Lula pede para o Aloysio Mercadante, hoje presidente do BNDES, cuidar do programa de governo, e convida a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, para ser a grande articuladora política da transição com os partidos da coligação, né? E precisava de um maestro ali que tocasse o dia a dia. E aí o Alckmin olha para um lado, olha para o outro, aí eu estou lá do lado dele e falo assim, você não quer ser? Aí eu falei, eu quero, deve ser uma experiência incrível, né? Aí me mudei para Brasília, segunda vez, né? Porque eu já tinha. Segunda vez me mudei para Brasília, fiquei 50 dias como coordenador executivo da transição de governo. Foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida. E foi incrível, porque foi uma transição extremamente democrática, participativa. A gente imaginava que iam ter 100, 150 pessoas, e no final da transição tinham mais de 1000 pessoas trabalhando voluntariamente para construir o plano de governo do Lula Alckmin. Então foi uma coisa muito emocionante. E eu conheci um monte de gente que eu não conhecia, né? Alguns eu conhecia e havia sido oposição, e agora nós estávamos juntos. Também foi uma experiência interessante, né? Você fazer amigos com quem você era adversário no passado. E não é falta de coerência, é o contrário. A coerência está em você saber que nós estamos no mesmo campo, que é o campo democrático, né? E é isso, e aí acaba dessa forma, e aí eu sou convidado logo em janeiro de 2023 para assumir a diretoria da Apex, que é a Apex, APEX Brasil. A Apex Brasil é a agência de promoção de exportações e investimentos do Brasil, é uma agência autônoma, com recursos... não tem investimento público? Não tem dinheiro do Tesouro. Tá. O dinheiro vem todo da folha de pagamento, da CID, né, como financia o Sebrae, a BDI, que é a outra agência, e a Apex. E eu estou muito feliz porque, de novo, um novo horizonte, um novo universo que nós estamos trabalhando, e com muito apoio do presidente Alckmin, e hoje eu trabalho ao lado do presidente Jorge Viana, que é o presidente da Apex, indicado pelo Lula. Eu fui indicado pelo Alckmin, e tem uma servidora de carreira que é a terceira diretora. É um triunvirato, são 3 diretores. E a Apex trabalha, então, levando empresas brasileiras para o exterior, para exportação. É sensacional. Trabalho extraordinário. Legal, cara. Então, vamos à luta aí, né? Vamos aí, tem eleições pela frente, né, Renato? Sim. Chama o Filipinho aí pra mim. Felipe, senta aqui, ocupa aqui. Posso, Renatinho, você me permite? Claro, fica à vontade, Silvio. Fala um pouco de você, aproveitar que você veio junto, né, meu? Vamos somar aí. Fala um pouco desse projeto seu aí, que pra mim tudo que tem eleição me encanta. Eu sou encantado por isso. É uma alegria estar aqui. Eu moro aqui pertinho, na Chácara Clabim, e agora milito aqui nessa região, na Moca, Ipiranga, Vila Mariana, e estou na área de educação há alguns anos, fui reitor de uma universidade, e agora trabalhando para ir para o Conselho Nacional de Educação, continuar ajudando a gestão. O ministro Camilo Santana é nosso presidente e vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que você vai alcançar esse seu objetivo? As entidades representativas do setor, hoje eu sou diretor da ANUP, Associação Nacional das Universidades Privadas, Perfeito. Junto com a Elizabeth Guedes, que é a nossa presidente. Então as entidades representativas indicam os membros, uma lista tríplice, aí o presidente da República faz a nomeação. E esse cargo é um por estado? Não, Só para São Paulo? Como é que é? Me explica, porque eu sou a cada leigo 2 nisso. anos que tem essa renovação do Conselho. Esse ano são 8 membros na Câmara Básica e 5 na Câmara Superior. Perfeito. Então fica lá em Brasília, e até se acontecer vai ser uma grande alegria, porque o meu primeiro emprego foi em 2001, no Bolsa Escola com o Floriano Pêsaro. E o Conselho Nacional de Educação fica lá naquele prédio, na L2 Sul, na 607. Eu estive lá. Então,
25 anos depois, voltar para aquele prédio como conselheiro nacional de educação vai ser uma grande honra, uma grande alegria. Só posso falar que você é corajoso. Uma trajetória que eu comecei lá atrás. Legal. E aí, aproveita esse espaço aqui, a gente tem alguns minutos aí. E dê um recado aí pro pessoal. De repente, você está morando aqui no Klabin, que é próximo aqui, né? E, ajudando a nossa candidata, pré-candidata pegar... Tabata Amaral. E tive aqui na Cavaleira outro dia com o Turco Louco, nosso Turco amigo. Louco. Mas fico muito feliz. Mas eu queria falar de você, não queria falar da Tabata. Ele tem um compromisso comigo de trazê-la aqui, se possível for, é claro. A gente não vai ser incoerente, não entender uma agenda, entender a luta que está sendo lá, né? Deve ter a gente está no meio, a gente sabe como é que é aquela briga lá. Eu tô muito preocupado com o ensino superior. As faculdades estão tendo muita dificuldade para ter novos alunos, para manter os alunos. Agora, apesar que o pessoal começa a estudar agora com mais velho, em diferentes idades, a ideia é ir aprendendo ao longo da vida toda. Então a gente tem mais falta financiamento estudantil, o FIES, as reformas que a gente fez não foram implementadas, não teve sequência. Então o ensino superior privado precisa de muita ajuda. As universidades, mais de 80% dos alunos estão no ensino superior privado, então precisa desse apoio do governo que a gente vem construindo. Teve um congresso brasileiro na semana retrasada em Mogi das Cruzes, estava todo o setor ali presente, então estamos discutindo, estou procurando ajudar como é que a gente fortalece para o Brasil ter mais educação, mais competitividade, mais ensino e pesquisa e extensão com a comunidade. Eu tô sentindo que você está bem articulado pela sua pequena fala aí, está bem articulado, né, Floriano? Me desculpe, Floriano, eu nem pedi licença para você para introduzir ele aqui e falar um pouco, que eu acho importante esse espaço aqui, que vocês estão caminhando juntos aí, claro. Né? Principalmente falando de ensino, né? Ensino, isso é fundamental. Eu acho que o Brasil só muda através disso. Não tem outro caminho, não, velho. Não adianta. Se você não tiver uma educação de qualidade, esquece. Eu costumo brincar com meus filhos, graças a Deus já consegui esse objetivo. São 3, né? Sim. Você tem que ser melhor que eu, meus netos têm que ser melhor que você. Aí o Brasil vai ser melhor para todo mundo. E dizer uma coisa importante também. O Felipe é um dos homens mais preparados que eu conheço nessa área. Não da educação propriamente dita como educador em sala de aula ou coordenador Sim. de escola, não é isso. Mas como da articulação da política de educação. Como o Conselho Nacional... gestor, né? Gestor da política de educação. Como o CNA, o Conselho Nacional o Conselho Nacional de Educação, é um órgão formulador e regulador da política de educação, é isso que interessa. Então tem um cara como o Felipe Sigolo lá, é extraordinário. Então, o país ganha com isso, o governo ganha com isso, né? E nós estamos costurando o apoio do Alckmin, vice-presidente da República, para nos ajudar nessa empreitada. E como é que está esse quadro hoje? A eleição vai se dar quando? A indicação se dá após a eleição? O ministro publicou uma portaria na sexta-feira, o ministro da Educação. As regras. As entidades indicam até dia 7 de julho, daqui a 2, 3 semanas, e aí depois ele deve já fazer a nomeação. Então tenho conversado com todo o setor, tanto da educação básica quanto da superior, a Abrelivros, a Abreduc, a ANUP, CRUB, Semesp, Semerge, todas as entidades que estão ali até da pós-graduação, para a gente ter um bom diálogo. A Associação Brasileira de Ensino à Distância, a ABED, que fica aqui também na Rua Vergueiro, eu estive lá em reunião com eles, com o João Matar. Então, conversando com todos os setores para a gente ter bastante... Ter sucesso nisso, facilitar o trabalho do nosso vice-presidente. Para a gente cobrar, né? Um de cada lado, a gente vai cobrar dos dois lá o que for possível fazer. Sempre compreendendo isso. O Floriano, tanto você sabe que eu sou um cara muito polêmico lá. Hoje eu acho que eu amadureci, né? O Renato aqui, ó, tá me ensinando algumas coisas aí que eu tô absorvendo, que eu tô ensinando. Absorvendo essas coisas. Então a gente teve problemas sérios no PSDB e é tão duro você ser coordenado ser liderado por algumas pessoas que não são nem líder deles mesmos. Isso aí eu pedi para sair, porque eu quero expulsar, então esse expulsar sai. E aí a gente sente muita saudade de pessoas como vocês que estão saindo fora da política. Porque depois que a gente entra nesse caminho que está entrando, é difícil voltar que nem ele.
dois loucos pensando, vamos voltar, vamos aí. E começou em 2 meses, tem um sucessinho razoável, né? Sim. E eu gosto de repetir sempre que são pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco, como você, o Walter, o Zuzinha, quem mais? Major Palumbo. Major Ricardo Palumbo, que é Rose vereador, também. Ricardo Rose também está, acho que na associação das... Isso, ele é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, Educação à né? Distância. É. o Certo. assessor Pedir dele voto tá para ali. ele também. O assessor dele tá ali. Que, aliás, ele é um político ele deu, né? Ele é um gestor público, né, de formação. E ele tem um livro lá super interessante que eu estou lendo, acabando de ler, que é um livro didático para política. Eu achei aquilo lá fundamental. Não seja enganado, né, pelos Isso, políticos. exato. Eu acho que ali ele dá uma aula de democracia, Eu dá uma conheço. aula de... O ensino à Orientação, distância é meu amigo, é uma área fundamental. muito sensível, está suspenso, o MEC suspendeu todos os novos cursos, novas faculdades até 2025. Ele tem alguma coisa a ver com você? Ele pode somar nesse seu projeto? Pode, claro, ele Você tem falado com ele? vai Porque assinar você e vai pode- indicar, eu mandei um e-mail para ele, uma Ah. mensagem na sexta-feira, então eu vou pedir aqui pro... Não, senão a gente Rodrigo, liga para ele e reforçar pede aí. também, né, Rodrigo? Se você permitir, a gente Mas vai essa lá. discussão do ensino à distância, tem lugares na Amazônia, no Pará, que a educação à distância é fundamental. Sim. Ou é ou A não é, né? Ou tem pedagogia ou não tem. também tem que ter curso de qualidade, mas não necessariamente presencial. A forma híbrida que o MEC tem que regulamentar, que ainda não regulamentou, não precisa ser, pode ser síncrono, é a mesma coisa da gente estar presencial, Entendi. tá ao vivo. Então Claro. os alunos participam, câmera aberta, microfone aberto, não tem diferença do Já tem, presencial. acho que a FGV que faz assim, né? Que são os encontros com horário marcado, ao vivo, com o professor lá e tem que estar participando, né? Sabia, Renato. É, Na nossa FGV cara tem. eu não sabia. Que bom que você me passa essa informação. É uma área que eu gosto também, Eu gosto sei. bastante. O Renato é muito bom em economia. Sabe contar dólar como ninguém, né, Renato? Pô, quem me dera. Eu não tenho. Não tenho, mas contar eu sei. Ele fez uma... Fala sobre aquele teu programa. De Sobre qual? os 50 dólares. Fica aí, velho. Algumas coisas que a gente Teve, tava assim, falando assustadoramente... retorno de TikTok, né? Você falou das brusinhas da China, voa, né? E era justamente isso, essa questão de voltar àquela taxação das compras abaixo de 50 dólares, né? Parece que agora tá só para sanção do presidente e volta a ser taxado. Até gostaria de saber a opinião de vocês. Isso impacta no comércio ou não? Não, é Não chega a lógico. ser um Veja, volume. o Brasil faz discussões em torno de temas que são tão óbvios que até às vezes eu fico irritado. É lógico que você não pode ter uma indústria brasileira pagando lá em Americana, têxtil, pagando todos os impostos, e aí entra um produto chinês que não paga imposto. Entendeu? Ou quando paga imposto, paga lá na China. É lógico, você fragiliza as empresas brasileiras, você fragiliza o emprego no Brasil e você fragiliza a arrecadação do Estado, que vai depois gastar com educação, Tributa saúde, muito etc. fortemente o consumidor, né? Sim. Não, mas não, sim, mas veja, é uma loucura, porque assim, como é que você pode imaginar que você vai comprar uma blusa no Brasil ou uma blusa na Shein, ou na Shopee, ou qualquer uma dessas, e na China ela é isenta de imposto, porque não paga imposto. Então, é lógico que o que a indústria pediu, e que eu, na minha opinião, é absolutamente correto, nem devia estar sendo discutido. Porque o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Só que é bom lembrar que quando todo mundo quer levar vantagem sobre todo mundo, ninguém leva vantagem nenhuma, tá Exato. certo? E a Não China dá. subsidia também a exportação. É né? lógico, é lógico. Então, assim, é claro que é tão óbvio que você precisa ter isonomia. A palavra é isonomia. Mesma coisa. Sem dúvida. Eu que fabrico aqui no Ipiranga, lá na Cavaleira, sei lá onde, eu quero pôr o meu produto no mercado em iguais condições com o produto chinês. Entendeu? É simples O assim. oposto não é verdadeiro, né? Daqui pra lá... Você não, a única coisa que você consegue vender para a China é minério. Olha aí, porque lá não tem Minério. nada pra vocês... Imagina. Nem avião a gente está vendendo mais para a China. Porque a China pegou a fábrica que a Embraer instalou lá, em parceria. Porque todas as fábricas, quando vocês instalam lá na China, para produzir, o governo vira sócio. É 50-50, meio a meio. Uhum. Então pegou a fábrica da Embraer e falou, agora ela é minha. Tomou a fábrica da Embraer. Mas, gente, olha, fico imensamente agradecido à presença de vocês. Felipe, se a gente puder contribuir de uma forma ou de outra aí no teu projeto, procura a gente. Sem dúvida. A gente vai passar os contatos. A gente tem um conhecimento relativamente
razoavelmente bem em vários segmentos da sociedade aqui do Ipiranga, em alguns lugares aí próximos aí. Da Grande Ipiranga. E aí a gente pode ver o que pode ser feito e tal. O Ricardo lá, ele teve aqui, o cara que eu achei muito, com umas ideias muito boas. E a gente pode também, se você permitir, dar uma ligada, falar sobre você, se autorizar e dizer da sua importância para esse projeto. Não, agradeço muito, se permite uma sugestão, Claro, Silvio. fica à Aqui vontade, no Ipiranga fica mais importante a entidade representativa do setor, que é o SEMESP, aqui na Cipriano Barata. Então, convidar a presidente a Lúcia Teixeira, que é da Unisanta Cecília Faça de isso para Santos. nós já, né, Renato? E... Claro. Você pode sair daqui e ligar para Ou o Rodrigo ela. Capelato, que é o secretário executivo, Você o venha Thiago com ela Pegas, pra que poder- Isso, Sem dúvida, venha com ela para você o SEMESP participar. hoje é o sindicato das mantenedoras do ensino superior de São Paulo, mas atua em nível A tua nacional. situação não tem nada a ver com a legislação eleitoral. Eu posso a qualquer momento te chamar, gravar e Claro. soltar e tchau e benção. É isso? Isso. Então, beleza. É uma eleição indireta, né? Se você quiser, posso, O Renato? dia que quiser, Liga para ela agora, quando sairmos daqui, se achar pertinente, ou depois, quando você assim entender. Convide-a e venha com ela, é importante. É uma grande presidente, está liderando muito bem o setor e É importante que você venha com importante. ela aqui, participe. A gente vai pedir para o meu comandante aqui arrumar mais um desse aqui, o papagaio. Olha lá, já está pronto. E aí você vem, ela explica o que você quer para a comunidade piranguista, como essa comunidade pode te ajudar. E a gente, dentro do possível, até lá, toda vez que fizermos um bate-papo aqui, né, Renato? sem dúvida. A gente, com a tua autorização, vai falar no teu nome, solicitar e dizer da importância que tem ter um piranguista ocupando essa função. E apesar do nosso nome Pode Votar, não é só relacionado à política, e sim a serviço público, os temas de interesse da sociedade. Então, está totalmente Eu estou dentro tentando até da nossa falar com expectativa também. verdade. Estou tentando falar com o André Montoro, que eu tenho muito contato. Vou ver se a gente resgata um pouco ele para esse meio, que está meio sumido. E ele não tem atendido. Ou ele está viajando, ou eu vou lá na casa dele com o Renato um dia desse aí, bater lá na porta, que se um dia, e conversar com ele. Ele ver. vem com o filho, o Andrezinho também. Pode ser, como ele quiser, aqui é livre. Esse projeto não tem pauta. Esse projeto, você senta aí, a gente vai conversando e a conversa vai fluindo. Foi assim que eu conversamos, né? Vai fluindo, que senão fica uma coisa maçante. A ideia é depois justamente- você tem, então não tem, deixa correr, o cara vai falar livremente. É justamente não trazer nada preparado, para não ficar aquela Exatamente. coisa, tipo, quer Não. falar mais, fala. Se a pessoa fala menos também, a gente vai puxando algum tema. E ela tá livre aqui para falar o que ela quiser. Você tá livre aqui para falar o que você quiser. Aliás, como tá faltando 1 minuto, ele vai me dar mais 5, a palavra é sua. Não, só para agradecer, Silvio, a você, Sinta-se à vontade, se tiver alguma agradecer mensagem, o Renatão. André, Renato, o Renato, agradecer o Renato, agradecer você, Isso. Silvio, e a todos que ficaram aqui conosco, nos ouvindo, dizer que nós estamos imbuídos do melhor espírito público para poder fazer com que o Brasil volte a crescer, que a gente possa voltar a sonhar num ambiente de liberdade, democrático e sem extremismos. Convido você que está aqui nos ouvindo a combater o extremismo, entende? O bom combate contra o extremismo, né? Traga a pessoa para um pensamento mais razoável, né? Para um pensamento mais moderado, porque ninguém avança no extremismo, ninguém. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, nós- Renatão. Eu que agradeço imensamente, prazer em recebê-lo. Obrigado pela pontualidade, né, Renato? sem dúvida. Pontualidade e o compromisso, porque para mim é muito importante quando a pessoa assume o compromisso e honra esse compromisso. Você falou que vinha, entrei em contato com você, você me passou onde você estava, essas coisas, viajando tal, quando estiver aí tal, legal. Tanto é verdade que a gente abriu esse espaço, esse horário, né, Renato? Especialmente para poder atender a sua demanda, porque a gente sabe que das dificuldades que é lá, cá, lá, a gente É uma sabe agenda como é que é. difícil, né? Então a gente abriu excepcionalmente para você, para atender, que sabíamos que você tinha coisa importante para comunicar e para poder facilitar um pouco a sua agenda. Eu estou aposentado, o Renato está quase, né? Não, ainda Ele- falta bastante, Daqui uns 30 infelizmente. anos ele aposenta também, mas até lá acho que eu já fui embora. Então é isso aí. Estamos aqui à disposição. Eu só não quero que você assuma compromisso nenhum aqui, não. Mas eu vou fazer um pedido. Eu gostaria de trazer a Tabata aqui. Eu acho que ela tem pouca referência no Ipiranga. Entendeu?
E eu acho que alguém de lá, e não sou eu, tem que trazer um pouquinho lá para cá. Surgiram aí, eu sou conselheiro, não, estava conselheiro, 2 mandatos do Clube Atlético Piranga. Se eu sou suplente, devo assumir daqui uns dias. Vai lá conhecer o Clube Atlético Piranga, que é uma referência no bairro, visita, faz uma visita. O presidente aqui esteve. Estou autorizado por ele para fazer esse convite para que vá lá. Entendeu? E acho que está faltando um pouquinho. Aqui, dos pré-candidatos a majoritário, ninguém, né? Ninguém. Ela talvez seria a primeira referência nossa. E ela vem aqui, sente à vontade, não tem questionário aqui não. Senta aí como você sentou, vamos falando, e a gente vai divulgando. Enquanto ela pode. Eu acho que ela só pode até a 30, né? Eu tô com uma resolução aqui do TSE que ele me mandou. Eu não li ainda, viu, Rodrigo? Mas vou ler agora em calma. Aí você precisa até dar um toque pra gente do que você percebeu. Obrigado, Péssaro. Para não te atrapalhar muito, muito obrigado. Vai na paz, sucesso, velho. Muito obrigado. O Filipão, a gente ainda vai receber ele de novo aqui em breve. Nós tivemos, o Filipão é um cara calmo. Quando a gente militava ele vai